Por onde eu começo? O que eu faço primeiro? Será que eu vou ter que comprar uma máquina de costura? Ai, eu vou ter que pagar um curso de corte e costura? Será? Se você está começando no mundo da costura e está cheia de dúvidas, esse vídeo foi feito para você. Olá, amiga costureira! Tudo bem com você? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Egli e no vídeo de hoje eu quero bater um papo, conversar um pouco com vocês a respeito do que a gente precisa para começar no mundo da costura. Será que a gente precisa fazer um investimento de muitos materiais? Além dos materiais, o que mais a gente precisa? Deixando claro que eu vou conversar aqui com vocês um pouco a respeito da minha experiência. Não quer dizer que o que eu vou falar tá certo ou errado, mas com a pouca experiência que eu tive no mundo da costura, as coisas que eu deveria ter feito primeiro, as coisas que me ajudam mais, e aí eu quero trazer para vocês essa experiência aqui. Tudo pensando em como facilitar para você que está começando no mundo da costura. Então nós vamos precisar de materiais para aprender a costurar e também de algumas qualidades que precisamos desenvolver para não desistir no meio do trajeto. Então primeiro vamos falar dos materiais que nós precisamos. Já respondendo a pergunta do início do vídeo, será que a gente precisa comprar uma máquina de costura para começar a costurar? Não necessariamente. Nós podemos muito bem começar a costurar como as nossas avós faziam, à mão mesmo, não tem problema. Tem técnicas de costura à mão que fica perfeito, que a costura não vai arrebentar, não vai quebrar. Na verdade, às vezes é mais confiável do que a costura da máquina se não for bem feita. Então, se você não tem uma máquina de costura, isso não é desculpa para você não aprender a começar a costurar agora mesmo. Você pode começar a aprender a costurar com a costura à mão. Eu tô pensando em trazer um vídeo aqui mostrando alguns pontos à mão, já comentei isso para vocês. Então se inscreve no canal para não perder esse vídeo quando ele sair. E se você não tem uma máquina de costura, isso vai te ajudar bastante. Mas vamos dizer que você queira comprar uma máquina de costura para você começar a costurar. Você não precisa comprar uma máquina nova, do zero. Você pode comprar uma máquina usada, pegar emprestado com alguém, para você testar e ver se você realmente se apaixona pela costura, se você realmente gosta disso. Porque muitas pessoas querem aprender a costurar, mas quando elas começam, elas não gostam tanto. Então nem todo mundo se apaixona pela costura como nós. Então você precisa testar. Se você sabe já que tem esse amor pela costura, aí você pode investir numa máquina já de segunda mão, assim como eu fiz no começo com a Dorcas. Eu comprei essa máquina já usada, uma máquina bem antiga, então eu comprei ela com um preço muito acessível e aí eu comecei a costurar com essa máquina. E o que você precisa ficar atenta quando você for comprar a sua máquina, ela não precisa ter milhares de pontos. Tendo o ponto reto e o ponto zigue-zague, você já vai conseguir costurar de tudo. Além da máquina de costura, você também vai precisar de tesoura, uma tesoura para cortar tecido e uma tesoura para cortar papel e outras coisas que você queira cortar, que não seja tecido. Porque se você usa a sua tesoura de tecido para cortar papel e outros aviamentos, ela vai cegar muito rápido, então você vai perder o corte da sua tesoura. Então tenha duas tesouras. Uma para cortar tecido e a outra para você cortar papel, aviamentos como elástico, viés e assim por diante. Outra coisa que toda costureira precisa ter é uma fita métrica. É muito importante você ter uma fita métrica para tirar suas medidas e também para você passar essas medidas para o tecido ou para o molde. E você vai marcar essas medidas no seu tecido com um giz de alfaiate. Eu já dei essa dica lá no vídeo que eu falava a respeito da touca de cetim, que se você não tem um giz, você pode usar um sabonete já que tá velho, que ele fica bem fininho, você deixa ele secar e aí você usa para marcar o tecido, porque ele vai sair facilmente quando você lavar. Outra coisa muito importante são os alfinetes.
Toda costureira precisa ter bons alfinetes. E tem vários alfinetes, né, quando você vai comprar nas lojas de aviamento, nos armarinhos, mas um alfinete que é muito bom é o alfinete de cabeça de vidro, porque ele tem a ponta bem fininha. Facilita bastante para você colocar em vários tecidos, principalmente em tecidos finos como a viscose. E mesmo que você vá fazer suas costuras na máquina, é muito importante você ter uma agulha de mão ou mais de uma, porque elas ajudam bastante para você fazer alguns acabamentos à mão, como a costura invisível, para você fazer também alguns arremates. Então facilita bastante se você tiver uma agulha de mão. Na verdade, não facilita, é muito necessário você ter uma agulha de mão. E linha, tecidos, aviamentos, você vai comprar conforme a peça que você for fazer. Não precisa ter um estoque de tecidos e de linhas, a não ser que você vá trabalhar bastante com isso em produção grande. Caso contrário, se for fazer peça para você, para sua família, não tenha um estoque muito grande de tecidos e linhas, porque isso daí é dinheiro acumulado. Então não deixe esse dinheiro parado. Compre conforme você for pensando no projeto. Depois que você decidir esse projeto, aí você compra o tecido, os aviamentos como viés, linha, zíper, botões, tudo isso conforme o seu projeto. Então, resumindo, você vai precisar de 2 tesouras, uma fita métrica, um giz para você marcar um giz de alfaiate, alfinetes, agulha de mão e uma máquina de costura se você quiser fazer suas costuras na máquina. Ou seja, não são muitos materiais. Agora vamos para o próximo passo. Outra coisa que eu julgo muito importante a gente se atentar é a modelagem. Às vezes nós ficamos muito presos na parte da costura e esquecemos que um bom caimento de uma peça tem muito a ver com a modelagem que foi usada e o tecido também que foi usado nessa peça. Então, a modelagem você pode aprender a fazer a modelagem, o que muitas pessoas têm dificuldade, né? Porque vai muitas contas e cálculos, então as pessoas às vezes têm algumas dificuldades, as costureiras. Tem muitas costureiras que não gostam, então nesse caso, se você não quer aprender a fazer modelagem, que eu amo fazer modelagem, mas tem gente que não gosta. Se você não quer aprender a fazer modelagem, não gosta dessa parte, aí você vai precisar de moldes prontos, que antigamente a gente comprava nas revistas, e sim, ainda tem algumas revistas que vendem e que tem esses moldes prontos. Mas você também pode obter moldes na internet. Eu mesmo gosto muito dos moldes da professora Marlene Mukai. Ela tem um site de moldes onde tem os esquemas de modelagem e você pode copiar esses esquemas de modelagem e fazer no seu tamanho, nas suas medidas, ou então no tamanho de tabela padrão. Se vocês quiserem e não souberem como fazer, como passar o esquema de modelagem do site, né, para o papel, para você poder fazer sua roupa, depois, se vocês quiserem, pedem aí nos comentários, pode comentar que eu trago para vocês mostrando como é que eu faço isso. Passar do esquema de modelagem que está no site para um papel para a gente poder cortar a nossa roupa e costurar. E falando sobre modelagem, já tem um vídeo aqui no canal onde eu falo um pouco a respeito disso e mostro um livro, né, da professora Marlene Mukai que eu adquiri, que eu ganhei lá do curso da Maximus, que fala um pouco a respeito mais de modelagem. Eu vou deixar para vocês aqui no card o vídeo, se vocês quiserem, no final vocês assistem esse vídeo, tá bom? E ainda falando sobre modelagem, uma coisa que eu julgo muito importante, que realmente a gente precisa fazer, é testar essa modelagem. O que normalmente nós, costureiras principiantes, fazemos? Nós vamos na loja de tecido, escolhemos um tecido porque nós achamos ele bonito, a estampa bonita, trazemos ele para casa e pegamos uma modelagem no YouTube, na internet. Se a gente não sabe modelagem, mesmo que você vá fazer essa modelagem a primeira vez, o que a gente faz? Faz a modelagem, passa para o tecido principal que a gente comprou com tanto carinho e aí depois não dá certo a peça. Então é muito importante que a gente teste essa modelagem. Então, antes de fazer no seu tecido principal, que você gosta tanto, que você comprou com tanto carinho, apaixonada naquela estampa,
testa ele, testa num tecido mais baratinho. Às vezes você vai nessas lojas de tecido, tem aquelas bancadas, né, banca cheia de tecido e você compra às vezes por peso ou a metragem bem baratinha, aqueles tecidos que são mais baratos. Você compra esses tecidos mais planos, sem tanta elasticidade, a não ser que a peça que você vai fazer já tenha elasticidade, o tecido principal, aí tudo bem. Mas aí você compra esses tecidos que são mais baratinhos, que estão nessas bancadas de promoção, para você testar. Ou então, outra coisa que você pode fazer. Você pode usar também um lençol velho, por exemplo, que está rasgado em alguma parte. E aí você pode usar esse tecido para fazer os seus testes. Outra coisa que algumas pessoas usam para fazer os testes de modelagem é o TNT. O difícil no TNT é que você não vai conseguir testar os acabamentos, como o revel, viés, essas coisas não dá para você testar no TNT. Mas dá para você testar a modelagem, colocar em você e ver se ficou bom, se tá do tamanho certo, do jeito que você quer. Eu vou dar um exemplo para vocês como é importante a gente testar a modelagem. Quando eu fui fazer esse vestido aqui, eu usei o esquema de modelagem que tem lá no site da professora Marlene Mukai, no vestido de manga japonesa. Pelo esquema de modelagem, eu fiz no tamanho 38 e ele ficou muito grande para mim. E aí o vestido ficou grande, eu fiquei com preguiça de desmanchar, acabei deixando ele para lá, comprei outro tecido que foi esse, e aí eu fiz no esquema menor de modelagem, no tamanho 36 e não deixei margem de costura, e eu achei que ficou do tamanho certinho, perfeito para mim. Então quando eu uso o esquema de modelagem que tem lá no site da professora Marlene Mukai, eu acabo sempre fazendo o tamanho menor, que é o tamanho que eu uso, e ainda não ponho a margem de costura. Então esse é um pequeno exemplo que mostra a importância da gente testar as modelagens antes da gente partir para a peça final. As próximas duas dicas é a respeito do tecido. Então, primeiro, quando você compra o tecido, você chega em casa, é importante você molhar esse tecido ou lavar ele. Não precisa bater necessariamente na máquina ou lavar a mão. Você pode só molhar ele do jeito que ele está dobradinho, num balde com água e sabão, se você quiser, um pouquinho de sabão para ficar cheirosinho e dar uma limpada, porque a gente não sabe por onde esses tecidos passaram. Mas também, principalmente, se o seu tecido tiver a composição de algodão, porque o algodão, quando ele molha, ele encolhe. Então, se você molha ele antes de fazer a peça, isso já vai facilitar, porque senão você faz a peça ali do tamanho certinho e depois, quando ela é lavada, ela encolhe e não cabe mais em você, isso é uma frustração enorme. E outra coisa, antes de você cortar o seu tecido na peça que você quer, é muito importante você também alinhar esse tecido, porque quando a gente compra, normalmente o tecido pode vir cortado errado, então se você alinha ele, vai ficar muito mais fácil para você cortar a sua roupa ou a sua peça no fio do tecido certinho e a sua roupa, a sua peça não ficar ali toda torta com as costuras torcendo. E amiga costureira, quando você for escolher uma peça para fazer, uma roupa que você queira fazer, escolha uma coisa mais fácil. Eu sei que a gente sonha em costurar vestidos lindos que a gente vê na internet, no Pinterest, e a gente fica sonhando com isso. Só que quando a gente vai começar, a gente tem que começar pelo mais fácil. Por exemplo, esse vestido que eu tô usando, ele é um vestido de manga japonesa, então já facilita, porque você não tem que aprender a fazer a cava, a manga, que são coisas que dificultam para quem tá no começo da costura. Outra peça, por exemplo, que é muito fácil da gente fazer e testar a nossa costura, treinar ela, é a touca de cetim, que eu já ensinei aqui no canal. Vou deixar o vídeo aqui no card para vocês irem lá ver depois que terminar esse vídeo, se vocês quiserem aprender. Tá uma aula completa mostrando todo o passo a passo e é uma peça muito fácil e simples de você fazer e treinar sua costura. Então você pode fazer para você pode fazer vários e dar de presente para as pessoas aí perto de você, e isso vai fazer você treinar cada vez mais sua costura. Ah, e aproveita e comenta aqui embaixo para mim qual é a sua peça do sonho, assim, que você quer aprender a costurar? A sua roupa, o que você realmente tem muita vontade de aprender a costurar?
Eu, por exemplo, nunca costurei nenhuma calça, nenhum blazer e eu tenho muita vontade de aprender porque eu sou apaixonada nas peças de alfaiataria. Outra coisa que vai te ajudar a melhorar cada vez mais na sua costura é você fazer a mesma peça mais de uma vez. O que a gente faz é, eu quero fazer uma saia godê. Aí você vai lá, faz a saia godê. Tá bom, já aprendi a saia godê, agora eu quero fazer uma blusa de manga bufante. Aí você vai lá e faz a blusa de manga bufante. Então você não aprimora nada. Uma sugestão que eu dou para vocês é: faça uma peça mais de uma vez. Você fez uma blusa e você gostou do caimento dela, ficou bonito no seu corpo? Faz mais umas 2 dessa blusa de outras cores e outras estampas. Você gostou de uma saia e você achou que ficou muito bom aquela modelagem, então faz mais de uma dessas saias. Eu já mostrei para vocês as roupas que eu costurei aqui e tem, por exemplo, a saia de botão na frente, né? Uma saia evasê com botão frontal. Eu costurei 2 delas, uma preta e uma caramelo, e eu já quero de outra cor também. Então, testar a modelagem várias vezes e costurar em várias peças te abre a mente e ajuda você a fixar melhor o passo a passo de como costurar aquela peça, e isso vai aprimorar sua costura. E para arrematar com chave de ouro a sua costura, é muito importante ter um bom acabamento. Então treine os acabamentos. Faça um bolso bem bonito, coloque um viés bem colocado, um revel bem acabado. Então é muito importante a gente se atentar a isso. Eu sou do tipo de pessoa que sou apaixonada por olhar as peças por dentro. Eu gosto de olhar e não ver linha sobrando, aquelas costuras muito aparentes. Eu gosto do acabamento mais limpo possível, que dê para você usar a roupa do avesso. Se você também é assim, então se atente aos acabamentos. Eu estou no módulo do curso que fala a respeito de acabamentos, e nessa parte de acabamento no curso eu estou aprendendo a respeito de bolsos, como fazer esses bolsos bem feitos. Tô aprendendo também a respeito de decotes, decote U, decote canoa, decote V, como fazer um bom acabamento nesses decotes usando o revel. Então eu tô pensando em gravar esse vídeo e trazer aqui para vocês também. Eu treinando, não tanto ensinando, mas eu treinando no curso como um vlog mesmo. O que vocês acham? Comenta aqui para mim que eu vou trazer esse vídeo. E para termos peças com um bom acabamento, que nós nos orgulhamos de falar para as pessoas, ó, foi eu que fiz, é muito importante nós desenvolvermos pelo menos 2 qualidades, que é a paciência e a perseverança. Muitas pessoas falam que a costura é um dom que você nasce com ela. Pode ser sim que algumas pessoas tenham mais facilidade, mas na verdade a costura é uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa. Ou seja, aprender a costurar vai depender mais da sua determinação do que um dom que você nasceu com ele. Então não desista na primeira costura, tenha paciência, persevere ali no seu sonho de costurar suas próprias roupas. Esse canal foi feito com esse objetivo, de sempre incentivar vocês a não desistirem. Quando der errado alguma coisa, tenha certeza que para aquela costureira que você admira tanto, também no começo deu errado. E ela só chegou aonde ela está na costura porque ela não desistiu. Muitas vezes o que a gente faz é idealizar, ter um sonho e focar só naquele objetivo no final, mas às vezes a gente esquece de curtir o processo. Então, conforme você for aprendendo as coisas, mesmo que seja devagar, curta o processo, faça devagar, aprenda e tenha paciência com você mesma. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, de conversa, bate-papo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, né, onde eu falo mais e trago sugestões para vocês, já deixa o like para mim, porque aí eu fico sabendo que vocês estão gostando desse tipo de vídeo. Também comenta aqui embaixo para mim uma sugestão de vídeo que você queira que eu traga, ou da dica que você mais gostou do vídeo de hoje, ou uma dica que você, como costureira, também tem para nos dar. E aí a gente vai poder uma ajudar a outra aqui nos comentários. E não se esquece de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo. E a gente se vê aqui no próximo vídeo. Tchau!